Olá, boa noite a todos, tudo bom? Para quem ainda está entrando a primeira vez, eu sou Thaís, professora de Química, estou substituindo o professor Egiel, que ainda está em recuperação, mas se Deus quiser, em breve estará de volta, tá? A nossa aula hoje vai ser sobre eletroquímica. Na semana passada, nós falamos sobre pilha, né? E hoje nós vamos falar de eletroquímica, mas na verdade a gente vai falar de eletrólise, tá? E a gente vai ver a parte teórica, né? Os dois tipos de eletrólise que nós temos, que é a ígna e a aquosa. E eu separei algumas questões antigas da UERJ, não tão antigas, né? Tem uma, acho que eu não me engano, de 2020, 2022, eu não me lembro o ano certinho, mas está aqui no slide para a gente poder fazer, tá? Lembrando que é aquele nosso esquema de sempre, né? Que das nossas duas últimas aulas. Se tiver dúvida, pode perguntar, estou com o chat aberto aqui, tá? Dúvida, ou pode perguntar abrindo o áudio, ou então pelo chat que vai estar aberto, tá? Então, vamos lá. Podemos começar? E aquela interação, né, que eu gosto. Então, assim, quando estiver ok, dá um joinha para cima. Se não tiver, pode botar para baixo. Beleza? Podemos ir? Podemos começar? Se pudermos dar um joinha, se vocês me veem, me ouvem bem. Tá vendo a apresentação? Tá tudo certinho para a gente poder começar? Sim? Beleza, show. Vamos lá. Vamos falar de eletrólise, tá? Primeira coisa que eu quero deixar muito claro aqui: eletrólise ela é oposta da pilha. Como assim? A pilha a gente falava que o anodo é o polo negativo, tá? E o catodo ou cátodo, né, como tem gente que gosta de falar, é o polo positivo. Na eletrólise é o contrário, tá? Na eletrólise, o anodo ou ânodo, né, como tem gente que gosta também de falar, é o polo positivo e o catodo é o polo negativo. A gente troca, mas a gente continua daquela mesma forma: anodo, oxidação, catodo, redução. Lembra? Vogal com vogal, consoante com consoante, tá? A eletrólise ela é muito usada, tá? Em processos de deposição, para processos de revestimento de joias, para revestimento com cromo, ou seja, revestimento com metais, ok? Também ela é usada em produção de baterias recarregáveis, tá? Ela tem um vasto, né, campo que ela é usada. Então, ela é importante, ela é muito importante. E ela costuma cair bastante na prova discursiva, tá? Que é o nosso alvo aqui, tá? Então, na eletrólise ocorre a conversão da energia elétrica em energia química, tá? Que é o oposto da pilha. Na pilha, a gente transformava, a gente convertia, né, melhor dizendo, a energia química em energia elétrica, tá? Como eu disse, é um processo inverso à pilha, tá? Assim como a pilha, ela tem dois eletrodos, tá? O ânodo ou anodo e o catodo, tá? De novo, anodo é onde ocorre a oxidação, tá? E o catodo, a redução. Tá? Isso tanto para pilha, tanto para eletrólise. Os dois são iguais, ó. Como a gente falou semana passada, vogal com vogal, consoante com a minha consoante, tá? Só que agora, em eletrólise, tá? Que a gente está falando, né? O anodo aqui é o polo positivo, tá? E isso daqui, ó, é inversa pilha. Isso tem que ficar muito claro, tá? E o catodo é o polo negativo, tá? E essa eletrólise, ela vai ocorrer, né, quando a gente tem ou soluções ou quando a gente pega
uma substância e funde ela, tá? Liquefeita ela. O que é isso? Ela é sólido e a gente passa para o líquido, ok? E nós temos dois tipos, né? A ígnea, que é essa daqui, que a gente vê através da fusão, né? E a aquosa, que é em solução, tá? Ok? Tranquilo? E aí vamos começar a falar da eletrólise ígnea, tá? A eletrólise ígnea é o quê? É quando eu tenho uma substância fundida, tá? E aqui, ó, não tem água no meu sistema, tá? Diferente da aquosa que eu tenho água do meu sistema. Então, como é que a gente faz? Ó, por exemplo, NaCl. A gente sabe que o NaCl é um sólido, né? Ele é iônico, porque eu tenho aqui, ó, um metal e um ametal, tá? Ele é um sólido iônico, porque ele forma ligações iônicas. E uma das características das ligações iônicas são que as moléculas, né, os compostos, eles têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Então, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, NaCl, ele tem alto ponto de fusão, tá? E a eletrólise dele só acontece quando ele for fundido. Por isso que a eletrólise ela é ígnea, tá? E como é que acontece? Eu vou pegar o NaCl e vou, ó, formar os íons dele, ó, o meu cátion e o meu ânion, ok? Tá? E se eu tenho um cátion e um ânion, é aqui que eu vou ter os meus polos. Eu não tenho ninguém a mais, eu só tenho eles dois, certo? Então, ó, por exemplo, tem aqui, ó, o meu cátion Na+, tá? Formando, ó, o meu Na metálico, o meu sódio metálico, ok? Tá? A mesma coisa, eu vou pegar o meu íon agora, o meu ânion, perdão, tá? E vou transformar, ó, em gás, tá? Aqui eu preciso balancear. Eu não tenho 2 cloros aqui, eu vou botar um 2 aqui na frente, tá? Então, olha só, vamos prestar atenção no seguinte. Aqui eu tenho mais um, tá indo para zero. Quando eu tenho, ó, já vou, Maria. É Maria ou é Mari? Maria, tá. Eu volto já, tá? O que acontece? O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou indo de mais um para zero. Se eu estou indo de mais um para zero, todo mundo concorda que ele está reduzindo, ele está diminuindo os elétrons aqui? Não é isso? Se está reduzindo, é o quê? É minha redução. Ok? Tá? E aqui, ó, tá indo de menos 1 para zero. Se está indo de menos 1 para zero, ele está aumentando. Se está aumentando, é minha oxidação. Ok? E aí, ó, a redução ocorre no catodo e a oxidação vai ocorrer no meu anodo. Tá, ó. Vogal com vogal, consoante com consoante. Lembrando que no catodo, aqui é o polo negativo. E no anodo, em eletrólise, é o polo positivo. Ok? Vou para as perguntas e depois a gente continua. O que você quer que eu explique de novo, Maria? O que é ígnea? Ígnea é quando eu tenho um sólido, né? E ele vai ser fundido. Eu só tenho ele. Eu não tenho ninguém mais nessa minha cuba, vamos dizer assim, ok? Tá? Eu só tenho o cloreto de sódio, tá? Eu não tenho uma solução, eu não tenho água, principalmente, tá? E aí, como eu só tenho o cloreto de sódio, eu só vou ter um cátion, que é o meu sódio, e um ânion, que é o meu cloro menos, certo? Foi? Conseguiu entender? Daniela, nada, meu amor. Daniela, vamos ver. Professora, eu esqueci porque o 2. Que 2? Calma aí que eu não tô vendo 2. Do cloro? Tá. Porque olha só, eu tenho, aqui que você está falando, eu tenho meu ânion, certo? E estou transformando em quê? No meu gás, tá? Em uma molécula, ok?
E aí, a molécula é cloro 2, tá? Ok? Foi? Não, Luciana, a eletrólise ígnea não é um processo de separação. Ela é um processo onde a gente vai ocorrer, né, uma reação de oxirredução. Alguém se reduz e alguém oxida, tá? Ok? É uma reação que está acontecendo ali, ok? Ficou claro? Pode, Luciana. O gás pode ser coletado e vai ser coletado. A gente forma isso para poder coletar esse gás mesmo, tá? Ah, sim, entendi. Não, não. Ele é formado. Ele não vai ser separado. Não é uma separação de misturas, entendeu? Tá? Ele vai ser formado através de uma reação de oxirredução. Ficou claro isso? Tá, beleza, show. E aí, o que que acontece aqui? Eu tenho a minha equação global. Só que para eu formar a minha equação global, eu preciso ter, ó, se eu tenho dois elétrons aqui, em cima eu também tenho que ter dois elétrons. Como é que eu transformo um e dois? Vou multiplicar todo mundo por dois. Olha o que acontece. Porque agora sim, ó, corto esse 2 com esse 2 e vou somar todo mundo. Então vai ficar quem, ó? 2Na mais 2Cl menos, tá? Formando Cl2 mais Na. Então, a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, quem eu formo? O gás cloro e o sódio metálico. Ok? Tranquilo isso? E aí, ó, coloquei, show. Coloquei, ó, um esquema aqui, né? Como eu disse, a eletrólise, né, é uma conversão de energia elétrica em energia química. Então, eu preciso de alguém aqui, ó, para gerar essa energia, diferentemente da pilha, tá? Aqui, ó, foi o exemplo que a gente acabou de fazer, ó, o cloreto de sódio fundido, né, onde o cloro vai ser atraído, né, ou a gente fala depositado, né, no meu anodo, tá? Que é meu polo, ó, positivo aqui, ó. Então, ó, o meu ânion vai ser atraído pelo meu polo positivo e o meu cátion vai ser atraído pelo meu polo negativo. Ok? E os elétrons, olha da onde os elétrons estão fluindo. Então, os elétrons, eles fluem, ó, da mesma forma da pilha, do anodo para o cátodo, certo? Tranquilo isso? Ok? Tá? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar mais alguma coisa? Podemos passar? Como é que tá? Olha, Luciana, acredito perguntar por que não. Geralmente eles perguntam qual é o gás que é formado, entendeu? Quem está no cátodo e quem está no anodo, pede a semi-reação, entendeu? Tá? Mas ele não vai perguntar por que que. Pode perguntar o tipo de processo, é muito raro, mas pode. Tá? Eu não vi nenhuma questão perguntando o tipo, tá? Mas pedir para perguntar por que, que o cloro é formado, porque é uma eletrólise ígnea, ok? Tranquilo? Tá? Beleza. E aí, a gente vai para a eletrólise aquosa, tá? Primeira coisa que a gente pensa quando tem, ó, eletrólise aquosa é o quê, ó? É água. Aquosa é em solução. Então, eu vou ter alguém ali, ó, eu vou ter a minha água, ok? E aí, a água vai o quê? Vai se auto-ionizar. Como assim? Eu vou pegar a água,
e vou formar os íons dela. H+, e OH-, ok? Tá? E dependendo do composto que está fazendo essa eletrólise, né, vai ter uma competição entre os cátions e os ânions. Por quê? Porque eu vou ter 2 cátions e 2 ânions, certo? E aí é meio como se eles competissem. Quem vai descarregar? Ou seja, quem vai ficar ali, né? Quem vai ficar em solução e quem vai participar da minha eletrólise, tá? E aí, somente um cátion vai sofrer descarga no eletrodo e somente um ânion também, tá? Mas e aí, como é que a gente sabe quem é esse cátion, quem é esse ânion? Tem aqui, ó, uma tabela de facilidade de descarga, ok? Que essa facilidade, ó, ela está crescendo assim, ó, para cá tem maior facilidade, ok? Então, ó, os elementos da família dos metais alcalinos e alcalinos terrosos e o alumínio, eles têm, vamos dizer, menor facilidade, menor prioridade do que o H+. E os demais cátions vai ter facilidade, vai ter prioridade em cima do H+, tá? A mesma coisa nos meus ânions, tá? Os ânions oxigenados e o fluoreto, olha aqui, ó, vai ter menor prioridade, ok? Enquanto os ânions não oxigenados vão ter prioridade. O que é sofrer descarga, Maria? Vamos dizer que como é que eu vou te explicar? Participar da minha eletrólise propriamente dita. Ou seja, tá no anodo e no catodo, entendeu? Sofrer lá a oxidação ou a redução, tá? O outro não, o outro só vai estar livre em solução, entendeu? Um vai ser descarregado, vai ou oxidar ou reduzir, ficou claro? Foi? Beleza? Tá? E aí, ó, coloquei um exemplo aqui para a gente fazer de novo o nosso NaCl. Só que agora, tá? O nosso cloreto de sódio está em meio aquoso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É a auto-ionização da água. Então, vou pegar a água e vou ionizar. H+ e OH-. Ok? E vou pegar o sódio lá, ó, o cloreto de sódio, NaCl, e também vou ionizar, ó, Na+ e cloro menos, ok? Perceba que agora, ó, eu tenho 2 cátions e 2 ânions, ok? E por isso que a gente precisa daquela tabela. O sódio não está lá no grupo 1 da tabela periódica? Não pertence à família dos metais alcalinos? Então, ó, eu vou lembrar, se ele pertence à família do metal alcalino, ele vai perder para o hidrogênio. O hidrogênio que vai descarregar, ok? Tá? A mesma coisa o cloro. O cloro, ele tá aqui, ó. Ele tem maior facilidade, ele tá ganhando do meu OH, tá? Então, quem vai descarregar é o cloro. Ou seja, quem vai estar no meu anodo e no meu catodo, ou é o cloro, ou é o hidrogênio, o H+, ok? Os outros íons vão estar ali presentes somente na solução, não vai participar desse processo. Tá claro isso? Então, ó, eu vi que quem ganha é o hidrogênio e é o cloro, certo? Então, vou pegar, ó, o hidrogênio, ok? Mais os elétrons e vou formar o meu gás hidrogênio, certo? Gás hidrogênio, desculpa, botei ali errado. Vou riscar.
senão não vou conseguir apagar. Ok? Tá? A mesma coisa o cloro. Eu vou pegar o cloro menos, tá? E vou formar quem? O meu gás cloro mais os 2 elétrons. Tá? Então, aqui eu vou botar 2 por causa do balanceamento. E aqui também, porque eu tenho 2 hidrogênios aqui, tem que ter 2 hidrogênios aqui. Ok? Tá? Perceba de novo, olha o que está acontecendo, ó. O hidrogênio está indo de mais 1 para 0. Se ele está indo de mais 1 para 0, ele está diminuindo. Se ele está diminuindo, é minha, ó, redução. Tá? Enquanto o cloro, ó, tá indo de menos 1 para 0. Ele está aumentando. Se está aumentando, ó, oxidação. Ok? Tá? Tá claro isso? E aí, olha só, se é redução, é no cátodo, que agora é eletrólise, né? Ele é o quê, ó? Negativo. Se é oxidação, é no anodo, que como é eletrólise, é positivo. Ok? Tá? E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou começar a somar todo mundo. Todo mundo concorda que eu posso cortar, ó. Deixa eu ver se eu boto uma outra cor. Esse daqui com esse, ok? Tá? Agora, olha só, eu não posso cortar esse daqui, porque aqui eu tenho 2, aqui eu só tenho 1. Mas se eu multiplicar todo mundo por 2 aqui, ó, olha o que acontece. Eu posso cortar esse com esse, certo? A mesma coisa o cloro, ó. Eu tenho 2 aqui. Se eu multiplicar todo mundo por 2 aqui, ó, eu posso cortar ele também. E se eu cortei, quem eu fico? Ó, vou ficar aqui, ó, NaCl, que é o meu sal, né? Cloreto de sódio, mais água, certo? Gerando quem? 2 sódio, que foi o que sobrou, mais 2 OH aqui, menos, mais H2, mais Cl2. Ok? E aí, ó, perceba o seguinte, ó. Isso daqui não é NaOH, não é meu hidróxido de sódio, tá? Pode, Mária. Mas se assim, eu multipliquei aqui por 2, eu multipliquei todo mundo por 2. Eu não podia mexer só aqui, ok? Foi? Tá? Se eu faço tudo que eu fizer com uma, eu tenho que fazer com todo mundo, tá? A gente faz uma manipulação matemática, ok? Tá? Show. E aí, olha só o que acontece agora. O que acontece é o seguinte: a minha hidrólise aquosa do, do cloreto de sódio, ele vai formar quem? O gás hidrogênio, o gás cloro e o hidróxido de sódio, ok? Como eu tenho aqui, ó, OH-, olha aqui, ó, isso faz que é uma solução que, ó, básica, ok? Então, a eletrólise aquosa do cloreto de sódio vai gerar quem? Hidróxido de sódio mais o gás hidrogênio mais o gás cloro. Foi? Tá? Tranquilo isso? E aí, eletrólise é isso, tá? Só tem que saber esses processos. Se for a ígnea, eu só tenho um ânion e um cátion.
Se for aquosa, eu vou ter uma competição, entre aspas, entre 2 ânions e 2 cátions. E aí, eu preciso lembrar dessa tabelinha aqui, ó, que a gente colocou, tá? Infelizmente, tem que lembrar dessa tabelinha, tá bom? Então, ó, coloquei aqui, ó, uma representação, né? A minha bateria, indicando que é uma eletrólise, tá? Lembrando que a eletrólise é um processo não espontâneo. Se ele não é espontâneo, o meu ΔE, ele vai ser, ó, deixa eu apagar aqui. Se ele não é espontâneo, o meu ΔE, ele vai ser o quê? Ó, menor que zero, tá? Calma aí que eu vou ver as perguntas. Andressa. Sim, sempre, Andressa. Sempre você tem que fazer isso daqui, ó, a dissociação das minhas espécies para eu poder achar a minha global, ok? Que dois. Calma aí, Mari, deixa eu só ver a Luciana. Se eu formar, posso voltar? Não, não, não posso voltar. Porque eu vou formar quem? Ó, o meu gás, dois gases juntos, entendeu? Tá? Maria perguntou onde foi parar o 2 que estava com o 2OH. Aquele aqui. É esse que você está perguntando? Ou é aqui embaixo, ó, o 2 aqui, ó. O 2 multiplica tanto o sódio, tanto a hidroxila. Foi? Foi, Maria, entendeu onde está? Luciana, que está com a mãozinha levantada, quer perguntar? Já foi? Beleza. E aí, ó, aqui eu coloquei, ó, percebam, ó, que eu tenho uma fonte externa de energia, né? Que vai ser a minha energia elétrica para eu transformar em energia química, tá? E aí aqui, ó, a, a eletrólise da própria água, olha quem eu gero, ó, O2 e H2, ok? Tá? Ficou claro isso? Como é que funciona a eletrólise? Não ficou claro para alguém? A gente pode fazer um outro exemplo. Deixa eu pegar aqui. Calma aí. Deixa eu botar um novo slide aqui, que aí a gente consegue. Pronto. Por exemplo, se eu tenho, tá, faço outro. Por exemplo, ó, se eu quiser fazer a eletrólise, tá, do sulfato de cobre, tá? Então, olha só, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É a autoionização da água, tá? Mais OH menos. Beleza? Tá? Fiz aqui a autoionização da água. Agora eu vou ionizar o sulfato de cobre. Ó. Tranquilo aqui? Certo? Tá? E aí, olha só, perceba o seguinte, ó. Eu tenho agora uma competição, ó, de dois cátions, certo? E, ó, dois ânions, certo? E aí, eu vou ter que lembrar, tá? Quem ganha, o H+ ou o cobre? Lembra? O cobre tem maior facilidade. Por quê? Eu só tenho, ó,
A gente tem que lembrar da ordem. Família 1A, família 2A e alumínio. H+, e os demais cátions. Então, o cobre ganha. Todo mundo concorda que o cobre ganha? Se sim, faz um joinha aí com a mão. Foi? E aí, ó, se o cobre ganha, eu vou pegar ele aqui, ó. Tá? Vou pegar o meu cátion, tá? E ele vai passar para o meu cobre metálico, certo? Vou analisar ali agora o OH e o SO4, tá? O SO4, ele tá lá, ó, ele tem menor facilidade, certo? Quem ganha, vamos dizer assim, ó, vou até mostrar a tabela para vocês verem. Olha aqui, ó, o SO4 tá aqui, tá vendo? E a facilidade cresce para cá. Então, ó, o OH ganha. Todo mundo concorda com isso? Igual aqui, ó, o cobre tá aqui. O cobre ganha do H+, certo? Tá? Então, ó, então quem ganha é o OH, certo? Então, ó, o OH menos vai ganhar, tá? E aí, aqui eu preciso fazer o seguinte: eu preciso ver o meu balanceamento, certo? Olha só, eu tenho 2 hidrogênios aqui. Então, aqui eu vou botar um 2 na frente, certo? Todo mundo concorda? O hidrogênio está balanceado. Agora, olha o oxigênio. Eu tenho 2 no meu reagente e tenho 3 no meu produto. Todo mundo concorda que se eu botar meio aqui, eu formo 2 no meu produto? Sim? Se sim, dá um joinha. Isso. Beleza? Então, agora, ó, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou... vou botar um 2 aqui também na frente, desculpa. Eu vou cortar, certo? Quem eu vou cortar, ó? Esse com esse. Foi. Aqui, ó, eu tenho 2 OH, certo? Então, eu vou ter que botar um 2 aqui, ó. Só que eu não posso botar só o 2 aqui, certo? Eu vou ter que botar um 2 em todo mundo. Então, ó, botar daqui e daqui, tá? Ok? E aí, ó, vamos só perceber o seguinte. O que está acontecendo aqui, ó? Eu estou indo de +2 para 0. Então, aqui é minha redução. Se é a redução, aqui é o quê, ó? Cátodo. Ok? Tá? A mesma coisa aqui, ó. Tá indo de -1 para 0. Então, tá aumentando. Se tá aumentando, ó, oxidação. Se é oxidação, é no meu anodo. Ok? Tá? E aí, ó, vou cortar esse com esse. Esse duas águas aqui com uma água aqui. E quem ficou? Vamos ver quem ficou, ó. O sulfato de cobre, ok? Tá? Mais essa água aqui, porque eu cortei só uma. Gerando quem, ó? 2H+, mais SO4-, mais meio de O2, mais o cobre metálico. Certo? Tá? Deixa eu cortar esse que eu não cortei. Ok? Então, ó, a eletrólise do sulfato de cobre gera quem, ó? Forma quem, né? Ó, o gás oxigênio, o cobre metálico, certo? E aqui, ó, forma um ácido. Olha aqui, ó. H2SO4, que é o nosso ácido sulfúrico. Ok? Tá? Fala, Maria. Oi, professora, boa noite. Desculpa. Então, eu só tinha aprendido matéria Ah. de pilha. Aí, quando o Uhum. professor ia fazer equação global, ele só, por exemplo, fazia com a global mesmo, e não levava em conta em cima. Na eletrólise, sempre tem que levar em conta em cima?
Sim, também? sim. A eletrólise a gente tem que fazer. Primeiro passo, auto-ionização da água. Segundo passo, ionização do meu composto que está participando da minha hidrólise, certo? E aí eu tenho que ver quem está no meu cátodo e quem está no meu anodo, certo? Sim. Foi? A eletrólise tem que ser assim, são 4, a gente fala que são 4 semi-reações, ok? Ah, ok. Na pilha não precisa, só a global Não, mesmo. não, Ah, beleza. não. Por isso que a gente falou, a pilha, ela é oposta à eletrólise, ok? Ela é um pouco diferente, tá? Tá bom. A E a pilha, última coisa, é, a pilha a gente só pega os 2. A eletrólise, quando for aquosa, tem que ser os 4, tá ok? bom. E a Fala. última coisa, professora, na equação só do OH, se fosse do hidrogênio também, tem que formar água sempre? Aqui, essa daqui, ó. Isso, a Sim, verdinha. sim. Ah, tá ótimo. Eu vou formar, ó, a água e o gás oxigênio, ok? Tá Tá? bom. Muito obrigada, professora. Nada. Foi? Fala, Daniele. Rapidinho, Daniele. Sim, Luciana. A solução vai ser ácido por causa daqui, ó, do H+, tá? Isso que dá a acidez, ok? Tá? Sim, o cobre será depositado, exatamente, tá? Ok? Fala, Daniele, pode perguntar. Por que colocou aqui a água, aqui, isso daqui? Porque quando eu faço uma reação de oxirredução, eu sempre vou ter que formar alguém, só que eu não posso criar elemento, eu não podia botar aqui, por exemplo, um carbono, certo? E aí, quando é da minha hidroxila, tá? Eu vou botar sempre a água e o gás oxigênio. Foi? Tá? Porque é ele que é formado, entendeu? Tá? O que acontece? Na química, a gente faz o experimento, observa o que acontece e, a partir daí, a gente elabora explicações, entendeu? Então, assim, quando foi feito esse experimento, observou-se o quê? A formação de água e de gás oxigênio, ok? Isso, se fosse H+, era aquele outro lá, ó. Formaria o gás hidrogênio. Cadê? Aqui, ok? Tá? Luciana, não é pilha. Pilha é uma coisa, eletrólise é outra, tá? Elas são processos inversos. A pilha a gente vai pegar a energia química e transformar em energia elétrica. A eletrólise, não, a gente está fazendo o inverso, pegando energia elétrica e transformando em energia química, foi? Tá? Na eletrólise de quem que apenas o oxigênio é coletado? Nessa ou na outra lá que você está falando? Nessa daqui? Isso. Isso. O único gás que vai sair daqui é esse daqui, né? Tá? A gente forma até o ácido sulfúrico, tá? Foi? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Podemos ir? Podemos continuar? E aí, olha só, a gente tem agora alguns aspectos quantitativos, ok? Deixa eu só fechar aqui a fila. Pronto, tá? Que é o quê? Olha só. É... Os íons de um metal, eles vão ser, ó, depositados, né,
no estado sólido, como a gente acabou de ver, por exemplo, do cobre, né? Quando isso acontece? Quando uma corrente elétrica vai circular através de uma solução iônica, tá? E aí, olha só, por exemplo, quando a gente tem a prata, por exemplo, o metal prata, tá? Ele só vai se depositar quando tiver uma solução de quem? Uma solução salina que eu tiver a própria prata. Por exemplo, uma solução salina de nitrato de prata, AgNO3. Ok? Tá? A mesma coisa. Por exemplo, aquele último exemplo que a gente fez, o cobre. O cobre ele só vai se depositar se eu tiver uma solução salina de, por exemplo, nitrato de cobre, tá? Eu tenho que ter o mesmo metal, ó. Isso que eu quis dizer aqui, tá? Ok? E aí, como é que são essas semi-reações? Olha só, a prata não tem inox fixo mais um, então vai ser, ó, um elétron formando a prata metálica, tá? O cobre, nesse caso aqui, ó, é cobre 2. Então, ó, o cobre 2 mais 2 elétrons, tá? Formando o meu cobre metálico, certo? O que isso significa? Que se eu tiver, ó, 1 mol de elétron, tá? Ele vai provocar a deposição também de 1 mol de prata. Todo mundo concorda? Concordam comigo? Isso não acontece com cobre, porque, ó, eu só vou formar 1 mol de cobre, tá? Quando eu tiver 2 mol de elétron, tá? Então, o que isso significa? Significa que o número de elétrons que vai circular ali vai depender de quem? Da minha corrente elétrica. E aí, ó, a gente vai ter uma formulazinha para a gente poder saber a carga, tá? Tranquilo? Deixa eu passar aqui, ó. Que é quem? Que é o kit, tá? Quem é o kit? Kit é a minha carga, que vai ser, ó, em Coulomb, tá? Vai ser igual a quem? A minha corrente, que vai ser em ampere, isso é a unidade, e o tempo, que vai ser em segundo. Ok? Tá? Tá tranquilo? Tá? E aí, a gente tem uma lei de Faraday para eletrólise, que diz o quê? Ó? A massa da substância eletrolizada é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade que atravessa na solução. Então, a massa do metal que vai ser depositado, ela vai depender de quem? Da minha eletricidade, ok? Tá? Por isso que a gente precisa dessa formulazinha aqui, tá? E a gente vai fazer algumas questõezinhas para a gente poder ver como é que a gente transforma, né, os elétrons em massa, tá? E depois eu separei umas questões da UERJ também, discursiva, para a gente poder fazer sobre tudo que a gente está falando hoje, ok? Tá? E aí, ó, lá em 1913, né, esse carinha aqui, o que ele fez? Ele determinou que a carga de um elétron é esse valor aqui em Coulomb, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? Só que nessa época, a gente já conhecia a nossa constante de Avogadro, tá? Então, com isso, a gente conseguiu se determinar o quê? Que 1 mol de elétron, tá? Ele vai transportar quem, ó? 96.500 Coulomb. Como é que a gente fez isso? Olha só. Um elétron não é aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, tá? Eu não sei
a lei de Avogadro, não é isso? Que é o quê? 6 vezes 10 é 23. 6 vezes 10 é 23, certo? Isso daqui não é para 1 mol. 1 mol não tem isso? Tá? Então, 1 mol de elétron, eu tenho quem? Ó, 6 vezes 10 a 23, certo? E aí eu vou conseguir calcular essa carga aqui, ó. Tá? Esse X aqui, ó, vai dar 96.500 coulomb, tá? Que eu posso escrever assim, ó, em notação científica. Todo mundo concorda comigo? Tá? E isso foi estipulado como sendo um Faraday, tá? Ok? Ah, Thaís, está muito confuso. Vamos fazer um exemplo, então? Olha só. Separei um exemplo aqui para gente, tá? Vamos lá. Ó. Se considerarmos que a quantidade de carga é igual, olha só, ele já me dá a carga. Tem que anotar isso daqui, ó. Ele me dá a carga. É responsável pela deposição do cobre quando é feita a eletrólise do sulfato de cobre, que a gente acabou de fazer, inclusive. Ele quer saber a massa de cobre depositada, certo? Então, olha só. Eu vou pegar o sulfato de cobre e vou, ó, formar cobre mais 2 e SO4 menos 2. Ok? Tá? E olha só, ele não quer a massa de cobre, então eu vou pegar meu cobre ali, ó. Vou depositar, ok? O que é depositar? A gente já viu, ó. Depositar, ó, a massa depositada. Depositada é quando está, ó, na redução. Lembra que a gente viu na aula passada? Oxidação, corrosão. Quando ele se deposita é quem está reduzindo. Então, ó, o cobre vai estar reduzindo. Por isso que eu botei cobre mais 2 para cobre metálico, que é 0. Foi até aqui? Foi? Dá um joinha aí. Quem não está entendendo, pergunta, gente. Tá? Só que eu tenho, ó, 2 mol de elétron, certo? Ok? E eu não sei lá que 1 mol de elétron é 96.500 coulomb. A gente não acabou de ver aqui, ó. Ó. A gente não acabou de ver aqui? Ok? Tá? Só que eu tenho 2 mol. Não é isso? Tá? Então, eu vou ter quem? Ó, 2 vezes isso daqui, 96.500 coulomb. Todo mundo concorda? Foi? Tá? E aí eu vou formar minha regra de 3. Como assim? Ó? Vou até deixar sem fazer conta para a gente poder simplificar e ganhar tempo de prova. Tá? Ó, 2 vezes 96.500 tá quanto? Vou lá na minha tabela periódica e vou ver a minha massa do cobre. Quanto que vale a massa do meu cobre? Olhem aí na tabela periódica. Eu abri aqui. Viram o cobre? Cadê o cobre? Vai ser, ó, aproximadamente 64 gramas. 63,5. Vamos aproximar para 64. Tá? Aí eu vou pegar, ó, essa daqui que ele me deu, ó, 9.650. Qual é a massa? Não é o que ele quer saber? A massa? Vou chamar da nossa famosa X, tá? Multiplico o cruzado, minha regrinha de 3. Vai ficar aqui X. Perceba que eu não vou fazer conta. Eu só vou deixar indicado, ó. Para eu... Ah, posso fazer a conta? Pode. Só que você vai perder mó tempão, pode perder
tempo de... pode errar em conta, ok? O que eu vou fazer? Eu não posso dividir isso por isso daqui? Não posso simplificar? Não vai dar aqui 1 e aqui 10? Todo mundo concorda? Foi? Tá? Não posso simplificar 64 por 2? Não é 32? Então, meu x, ó, tá vendo como facilita a conta do que você multiplicar e depois dividir? 3,2 gramas. Essa é a minha resposta. Foi? Mais fácil assim? Andressa, se Q foi dado em notação, eu mantenho sem anotação também? Cara, você trabalha como você achar melhor. Se você acha que você tem maior facilidade em trabalhar com notação científica, faz, tá? O importante é o resultado, ok? Você fala, Thaís, eu prefiro trabalhar com notação científica. Tudo bem, show. Se você se garante, vai. Tá? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Tá? Você faz, assim, quando a gente faz conta, principalmente em matemática, a gente consegue resolver uma questão, às vezes, de 2, 3, 4 formas diferentes. Ah, qual é a melhor? A que você achar mais confiante, a que você achar que é mais fácil para você. Ok? Vou fazer outra. Mariana agora. Mariana, calma. Mariana. Tá? Vai, Daniele, pergunta, que você levantou a mão. Pode perguntar. Quer perguntar no chat ou quer abrir o microfone? Ué, apareceu aqui que você levantou a mão. Deixa eu tirar você da fila, então, aqui, ó. Botar. Pronto, foi. Ok? Tá? Eu coloquei mais uma. Mariana, tranquilo, Daniele, acontece. Vamos lá, ó. Coloquei mais uma, que essa daqui a gente vai usar um pouquinho mais, tá? Eu pensei, eu falei assim, como é coisa nova, eu vou colocar uma outra para facilitar, tá? Então, olha só, vamos lá ver. Numa pilha antiga de flash, o eletrólito está contido numa lata de zinco, tá? Que funciona como um dos eletrodos. Que massa de zinco? Ele quer a massa. Vamos sempre circular o que ele quer, tá? É oxidada, então, ó, o zinco está sendo oxidado a Zn mais 2, tá? Durante a descarga desse tipo de pilha, por um período, ó, ele me dá o tempo. Tempo, 30 minutos. E ele me dá a corrente, ó, I 5,36 vezes 10 a menos 1 ampere. Note que no exemplo anterior, ele já te deu a carga, tá? Aqui não. Aqui ele não te deu a carga. Aqui ele te deu o tempo e a corrente. A gente tem que lembrar o quê, ó? A carga é o quê, ó? I vezes T. Só que o tempo tem que ser em segundos, ok? Então, eu preciso transformar 30 minutos em segundos. Como é que eu transformo 30 minutos em segundo? Só multiplicar por 60, né? Então, vai dar, ó, 1.800 segundos. Até aí foi? Foi? Beleza. Agora eu vou fazer aqui, ó. A minha carga é o quê? É a minha corrente vezes o meu tempo, 1.800 segundos. Ok? Tá? Fazendo essa continha aqui, deixa eu dar uma coladinha aqui. A minha carga vai ser 964,8 Coulomb. Ok? Que eu posso aproximar para 965 Coulomb. Ok? Até aqui tranquilo? Tá? E aí, ele quer a massa, certo? Então, eu vou pegar, ó, Zn mais 2 elétrons, formando meu Zn metálico, tá?
E aqui, ó, de novo, quantos elétrons eu tenho aqui, ó? 2. Então, eu tenho 2 mol. Certo? Ok? Então, como é que eu vou fazer, ó? 2 vezes 96.500, que eu sei que é 1 mol, tá? Dá quanto? Qual é a massa de zinco? Vamos lá na nossa tabela periódica e vamos ver a massa do zinco, tá? A gente vai aproximar para 65 gramas, ok? Tá? E aí, ó, quanto é que eu calculei aqui, ó? 965, ó. Chamei o nosso famoso X. Multiplicando cruzado, nossa regrinha de 3, ó. X é igual a 65 vezes 965 sobre 2, tá? Posso multiplicar e dividir? Pode, mas aqui, ó, todo mundo concorda que eu posso pegar isso daqui e dividir, vai dar 1 por 100, certo? Tá? Ok? E aí, ó, fazendo isso daqui, meu X vai dar, ó, 0,325 gramas. E aí eu posso, ó, transformar em notação científica, tá? Ok? Ok? Alguma pergunta? Sim, Maria. Nesse caso, sim. Ok? Alguma pergunta? Alguém que não entendeu alguma parte? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ok? Oi, Cláudio, pode perguntar. Então, professor, eu só estou com uma questão na oxidação do OH-. Será que a gente podia fazer um outro exemplo que o OH- oxidasse? Sim, eu acho, se eu não me engano, numa questão que eu separei da UERJ tem isso, tá? Essa daqui que você está querendo, ó. Calma aí. Essa daqui? Isso, Isso. tá. O que acontece? Quando a gente está na oxidação do OH-, o que a gente vai formar? A gente vai formar a água e o gás oxigênio, ok? Tá? Foi porque, ó, ele está indo aqui de -1 para 0. O 0 está aqui, você concorda comigo? Foi? Sim, Cláudio. Foi, professor, E aí, obrigado. olha só, eu não tenho o hidrogênio aqui. Aonde eu vou? Eu vou colocar o hidrogênio. Eu vou sumir com ele? Eu não posso sumir com ninguém, certo? E aí, quem ele forma? Ele vai formar, ó, a água. Foi? Entendeu? Ah, sim, entendi. Tá? Porque olha só, tudo que eu tenho no meu reagente, eu preciso ter no meu produto. Eu não posso desaparecer com átomo. E também eu não posso criar, certo? Sim, Ficou claro agora? esclareceu um pouco. Vamos fazer o exercício talvez melhore o Ah, entendimento. beleza. Eu selecionei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 questões, tá? Que eu espero que dê tempo. Eu acredito que dá tempo da gente fazer todas elas, ok? Se não der, a gente deixa uma ou duas, não sei. Vamos ver e depois a gente tira dúvida no grupo ou por áudio, não tem problema, tá? Mas acredito que dê tempo de fazer todas sim, tá? Ó, primeira questão que eu peguei foi da UERJ de 2020, ok? Tá? Talvez eu não tenha espaço aqui. Deixa eu só botar um novo slide aqui, que eu acho que se eu precisar. Vamos lá. Vamos lá, olha só.
tem uma notícia: menino de 12 anos constrói reator de fusão nuclear no próprio quarto. Esse norte-americano é a pessoa mais jovem do planeta a ter montado tal equipamento de forma caseira, tá? Aí ele diz, ó, o reator mencionado na reportagem se baseia na seguinte reação nuclear. Agora, a gente não vai falar só de eletrólise, tá? Eu peguei questões que têm eletrólise, mas vocês sabem bem que a UERJ mistura os assuntos. Então, a gente vai dar uma aproveitada para lembrar outras coisas nas questões, tranquilo? E aí, eu vou pedir que vocês participem para a gente ver como é que vocês estão nos outros assuntos também, tá? Então, olha só, eu vou juntar, ó, eu tenho essa reação nuclear aqui. Primeira coisa que eu vou perguntar para vocês, que tipo de reação é essa? Vocês lembram que tipo de reação é essa? Alguém lembra? Não? Vocês me escutam? Fusão, ótimo, Cláudio. Fusão. O que é a fusão? Fusão é quando eu estou juntando dois núcleos para formar um outro, certo? E fissão? Fissão é quando eu quebro, eu formo núcleos menores, ok? Tá? Então aqui, ó, isso daqui é uma fusão, tá? De dois núcleos, ok? Tá? E aí diz assim, ó, sabe-se que os isótopos do hidrogênio, esse daqui, ó, quando eu tenho hidrogênio com massa 2, ele é chamado de quê? Vocês lembram? Lembra? Deutério, não. Ele é chamado de deutério, lembra? Eu tenho o hidrogênio, que é quando a massa é 1, que é o isótopo do deutério, que a massa é 2, e o trítio, que a massa é 3, lembra? São os 3 isótopos, tá? Tranquilo isso? E aí, ó, ele diz aqui, ó, sabe-se que os isótopos do hidrogênio, que é quem, ó, o deutério e o trítio, nesse caso aqui são os dois deutérios, foram obtidos a partir da eletrólise da molécula de água. Nomeie o elemento químico representado por X, tá? Quem é que eu formei ali em X? Eu tenho um neutro aqui, ó. Aqui eu tenho 2 e 2, e aqui eu tenho 1 e 1. Todo mundo concorda que o número atômico de X aqui é 2? Certo? Então, ó, a Júlia já até falou, é o hélio. Então, ó, nomeie o elemento químico representado por X. Então, eu vou lá no meu espaço e só vou escrever, ó, hélio. No espaço da prova, só isso, tá? Vou voltar lá. Indique o seu número de nêutrons. Olha só. Todo mundo concorda que o X formado, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3? Porque, ó, 3 mais 1, 4. Foi? Todo mundo concorda? Se sim, dá um joinha. Tá. E como é que eu calculo nêutron? Nêutron não é massa menos próton? Não é isso? Então, ó, nêutron vai ser quem? Ó, 3 menos 2, 1. Então, ele quer ó, o número de nêutrons. Então, você vai lá e vai botar ó, 1 nêutron. Ou você pode botar N igual a 1, não tem problema. Ok? Aí ele diz assim, ó, apresente ainda a semi-reação catódica da eletrólise realizada, tá? É eletrólise somente da água, tá? Então, ó, eu vou pegar a água e vou, ó, formar H+ e OH-, certo? A gente já viu isso, ó. O H+ vai fazer o quê, ó? Mais elétron formando H2, tá? Que é o gás hidrogênio.
Aqui eu tenho 2, tem que botar um 2 aqui, por isso vou ter que botar um 2 aqui, ok? Tá? Então, eu estou indo, ó, de mais 1 para 0, tá? Se eu estou indo de mais 1 para 0, eu estou o quê? Reduzindo, certo? Então, aqui é minha redução. E a redução é aonde, ó? No catodo. Então, eu vou lá no meu espaço e vou botar, ó, a minha reação, ó, 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. Respondi a questão, ok? E aí, Cláudio, como você tinha pedido, olha só, o catodo está aqui, o anodo vai ser quem, ó? Tá vendo quem vai ser, ó? Quem eu vou formar, ó? Água mais O2, mais os elétrons, ok? Tá? Olha aqui, ó. Isso daqui vai ser quem, ó? No anodo. Que é o quê, ó? A minha oxidação. Certo? Tá? Isso, Mariana. Se pedisse a reação anódica, seria essa daqui que eu tô acabando de fazer. Ok? Tá? E aí a gente só vai balancear, ó. Como eu tinha feito, essa daqui seria. Se pedisse a reação anódica, seria essa. Tá? Porque ele pode pedir, né? A UERJ pediu em 2020 a catódica, agora pode pedir a anódica. E aí vocês sabem fazer. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Dá um joinha se tá tudo bem. Foi? Então, ó, a resposta seria somente isso. No meu espaço de resposta só seria isso, tá? Na minha pergunta, tu pode escrever o que você quiser. Tu pode fazer tudo isso daqui que eu fiz, tá? Ainda pode botar outras informações, pode circular, pode botar qualquer coisa. Falar assim, vou botar isso daqui, ó. Isso daqui é uma fusão. Você pode botar o que você quiser. No seu espaço de resposta, você só vai botar isso. Claro e objetivo, ok? Tá? Sejam claro e objetivo, tá? No primeiro simulado que vocês fizeram, teve gente explicando e se enrolando. E aí você vai acabar perdendo um décimo aqui, um décimo ali, um aqui, um ali. Quando vai ver, perdeu pontos importantes. Ok? Tá? Essa daqui eu também vou botar um novo slide, porque eu vou precisar. Tá? Não deixei espaço. Vamos lá. Ó, o ERJ 2019. Tá? Vamos lá ver. Em um processo industrial, a salmoura, uma solução aquosa com alta concentração de cloreto de sódio, é purificada para posteriormente ser submetida à eletrólise com eletrodos inertes. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver aqui, ó, do que ele está falando? Eletrólise. Tá? Nesse processo ilustrado abaixo, formam-se 3 produtos de maior valor agregado: os gases X e Y e o composto iônico Z. Sobre os gases, sabe-se que X é o de menor massa molar e o Y de maior odor característico, tá? Apresente as fórmulas químicas da substância X e Z, tá? Então, a gente vai lá. Ó. Ele quer fazer o quê? Ó? A gente acabou de fazer, mas vai fazer de novo para a gente relembrar. Eletrólise do NaCl, tá? Como é que eu vou fazer a eletrólise do NaCl? Primeira coisa, eletrólise, autoionização da água. Então, ó, a água vai se ionizar, ó. H+, OH-.
Primeiro passo, tá? Segundo passo, vou ionizar o NaCl, que é quem está sofrendo a eletrólise. Na+, Cl-, tá? Como a gente já viu, tem uma competição entre o H+ e o sódio+. Quem vai depositar o H+, quem vai descarregar, perdão, o H+ ou o Na, tá? A gente vai lá na nossa tabela de facilidade. Quem tem mais facilidade, lembra? Ela cresce assim, quem tem menos facilidade, família 1A, 2A e alumínio, tá? Depois hidrogênio, depois os demais cátions. Tô batendo para a gente poder ir memorizando isso, ok? Tá? Então, quem ganha? Quem ganha, ó, é o hidrogênio. Esse ganha. Se ele ganha, ó, vou botar lá, ó, H+, mais 2 elétrons, formando H2. Certo? Tá? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para os meus ânions, ó, OH- e cloro. A gente viu, ó, que é primeiro os compostos oxigenados e o com flúor, a hidroxila e os outros. Então, os outros ganham. Nesse caso, o cloro ganha. Ok? Então, eu vou lá, ó, cloro menos, formando Cl2 mais 2 elétrons. Tá? Deixa eu só balancear aqui, que eu não balanceei. Balancear é importante, senão a gente erra tudo. Ok? Formei as 4. Olha só. O que está acontecendo aqui, ó? Está indo de +1 para 0. Então, está reduzindo. Então, aqui é minha redução. E a redução é aonde mesmo, gente? Que eu esqueci. A redução ocorre em que polo? Bota aí no chat para mim, para a gente poder lembrar. Aí. Cátodo, muito bem, Andressa. Cadê os outros respondendo? Sem medo, gente. Ó, consoante com consoante, ó. Cátodo. Ok? Maria, nesse caso, o cátodo é negativo, lembra? Ele é o oposto, tá? Oposto de pilha. A gente tem que estar ligado nisso. Tá? Tranquilo, Maria? Tá? E aqui acontece a oxidação. E a oxidação, ó, a minha vogal é na minha vogal, então é no ánodo. Ok? Tá? E agora, o que eu vou fazer, ó? Somar todo mundo, tá? Mas perceba, ó, de novo, vou botar aqui, ó. Aqui eu tenho 2 cloro. Para eu poder riscar, vou até botar de preto mesmo. Aqui eu também tenho que ter 2, então eu vou botar um 2 aqui. Eu vou botar só um 2 aqui? Não. Se eu manipulo, eu tenho que manipular todo mundo. Se eu faço com um, eu tenho que fazer com todo mundo, senão tá errado, matematicamente, ok? Tá? E aí eu posso cortar esse com esse com esse. Tem mais alguém que eu posso cortar? Posso, olha aqui, ó, esse, mas para isso eu preciso botar um 2 aqui. Se eu botei um 2 aqui, ó, todo mundo tem que levar 2. Certo? Então, aqui, ó, esse com esse. E aí, quem vai ficar, ó, 2 NaCl mais 2 água, certo? Gerando quem, ó? H2 mais Cl2 mais Na mais OH-. Que aí eu vou juntar esses 2 aqui, que vai formar o meu hidróxido de sódio. Ok? Então, ó, se a gente voltar para a questão, 2 gases, X e Y, X é de menor massa, ó. 2 gases, cadê os gases aqui, ó?
Gás hidrogênio, gás cloro. Quem tem menor massa, não é o hidrogênio? Então, esse é o X, esse é o Y. E a questão lá fala, ó, e o composto Z, que é um composto iônico. Quem é o composto iônico, ó? NaOH, certo? Tá? Porque, ó, metal com a metal, certo? Então, esse daqui é meu composto iônico, que é, ó, o Z. Foi? Tá? Então, ó, quem ele quer lá, ó, apresente as fórmulas químicas das substâncias X e Z. Você não precisa fazer isso tudo aqui. É claro que seria bom você fazer, mas você tem que pensar que você tem pouco espaço. Então, ó, vou pegar aqui, ó, vou duplicar o slide para a gente poder botar só a resposta aqui, tá? Então, a resposta da minha prova. Ele quer saber quem? X e Z. Então, você vai botar, ó, X, H2, Z, NaOH. Só isso. Ok? No seu espaço de prova, só isso. Aí ele pede assim, ó. Em seguida, determine o número de mols da substância Y produzidas a partir de 360 quilos de salmoura, que contém 65% a massa de cloreto de sódio e uma eficiência de 80%. Então, ó, a gente vai lá no nosso rascunho, né, no nosso espaço, e a gente vai fazer o seguinte, olha só, quem ele quer? Ele quer, ó, número de mol da substância Y. A substância Y a gente já viu que é o cloro. A partir de quem, ó? Da salmoura, NaCl. Então, ó, ele quer quem, ó? NaCl. Ele quer relacionar esses dois, tá? E aí eu venho aqui, ó. Olha aqui, ó. Tenho 2 NaCl para 1. Então, 1 e aqui 2. 2 mol de NaCl para 1 mol de cloro, certo? Tá? E aí, ele me dá lá, ó. Ele quer, ó, o número de mol, certo? E ele diz que são 360 quilos de salmoura. Só que aqui tem um detalhe, olha só, ó. 65% em massa. Então, eu não tenho 360 quilos de NaCl. Eu tenho 360 quilos de salmoura, que tem 65% de NaCl. Então, ó, eu vou ter que fazer o quê, ó? 65% de 360 quilos. Ok? Foi isso daqui? Ó, corto, tá? Faço essa multiplicação. Quanto é que dá isso? 234 quilos. Ok? Foi? Todo mundo entendeu isso daqui? Sim? Então, eu vou botar aqui, ó. 234 quilos, né? Tá para X, porque é o número de mol disso que eu quero saber. Só que o que acontece? Eu vou lá na minha tabela periódica e vou calcular a massa molar de quem? Ó? Do NaCl, ó. NaCl. Tá? O sódio é 23 e o cloro é 35,5. Somando isso, 58,5 gramas por mol. Ok? O que significa? Que um mol desse daqui, eu tenho 58,5 gramas. Mas eu tenho um mol? Não, eu tenho 2. Então, vai ser, ó, 2 vezes 58,5 gramas. Tá? E eu tenho, ó, um mol desse. Ele não quer mol aqui? Então, eu vou botar 1 mol. Fiz minha regra de 3. Olha que bonito, ó. Multipliquei cruzado, tá? Quem eu acho? X é 234 sobre 2,58,5. Ok?
tá? Acho que meu X aqui, ó, vai dar... aqui tá em quilo, calma aí. Deixa eu transformar aqui rapidamente. Vou passar aqui, ó, para grama. Pronto. Tá? 2.000 mol. Ok? Isso daqui que eu fiz agora, eu preciso botar no meu espaço. Então, no meu espaço, eu vou lá fazer isso daqui, ó. Para ele também saber da onde eu tô tirando as coisas. Não tô tirando da minha cabeça, não tô colando, né? Tá? Então, só vou passar para cá, ó. Tá? E aí, você pode até colocar também aqui, ó, da onde saiu esses 234. Você pode botar, ó, 65% de... quanto foi o dado que ele me deu? 360. Tranquilo isso? Resolvendo minha regra de 3 aqui, ó. Meu X é 2.000 mol. Só que aqui tem um outro detalhe, olha aqui, ó. 80%. Certo? Então, isso que eu achei, ó, 2.000 mol é para 100%. Eu tenho 100%? Não, eu tenho 80%. Então, aqui eu vou chamar de Y. Então, meu Y, ó, corto, vai ser, ó, 1.600 mol. Porque, ó, 8 vezes 2, 16. Posso cortar esse com esse. Vai dar 1.600 mol. Ok? Tranquilo isso? Tá? No meu espaço, eu respondi. E aí, ó, é bom fazer o quê, ó? Vamos marcar as respostas, tá? No meu espaço, eu só preciso botar isso daqui. Não, Andressa, não precisa colocar da onde veio 58,5, tá? Deixa eu ver, Mariana, que tem questão que tipo de valor, que é 80%, tem que achar o 100%. Ele diz aqui, ó, admita uma eficiência de 80%, tá? O processo só tem uma eficiência de 80%. Só que os cálculos que você vai fazer é para 100%. Você tem perdas ali, entendeu? Tá? Foi? Tranquilo? Questão bonita, né? Questão trabalhosa. O ERG gosta muito de misturar assuntos. Calma aí que eu vou ler, Andressa. Então, ele pede aqui, ó. Ele quer, ó, determine. Tá? Quando ele pede calcule, determine, aí é bom você colocar o cálculo, tá? Agora, se ele falar diga, indique, aí não precisa. Tem que tomar cuidado com esses comandos, tá? Beleza? Essa foi mais trabalhosa, né? Por isso que eu falei que talvez não deu tempo da gente fazer todas. Porque a gente está falando, a gente está relembrando outros assuntos juntos. Porque é o estilo da UERJ, é assim, tá? Vamos lá. Peguei mais uma de 2016, tá? Em um experimento, antes de eu ir, eu posso ir? Eu nem perguntei se eu podia pular para outra, tinha mais alguma questão, alguma dúvida? Pode? Show. Em um experimento, a energia elétrica gerada por uma pilha de Daniel foi utilizada para eletrólise de 500 ml de uma solução aquosa de nitrato de prata na concentração 0,01 mol por litro.
dá o esquema. A pilha empregou eletrodos de zinco e de cobre, tá? Cujas semi-reações de reação. Então, ele tá me dando, ó, a reação de redução. Ó, as duas. Ok? Aí ele diz assim, ó, a eletrólise empregou eletrodos inertes e houve deposição de todos os íons prata. Opa, ele tá falando de zinco e cobre e mete um prata aí. Da onde vem essa prata, ó? Daqui, tá? Contidos na solução de nitrato de prata, ele acabou de falar. Primeira coisa que ele quer, ó, calcule a diferença do potencial da pilha. Vamos tomar cuidado. Potencial da pilha, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Deixa eu adicionar um slide aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É calcular o que ele está pedindo, certo? Que é o potencial da pilha, tá? Então, a gente vai pegar a pilha. Vou fazer aqui. Ó, vamos lá. Eu tenho... ele me deu as duas semi-reações de redução, tá? Ele está falando de pilha agora, não confunda com eletrólise. Ele está juntando as duas em uma única, tá? Então, olha só. Primeira coisa, quem vai reduzir? Quem vai reduzir é o zinco ou o cobre? Me respondam aí por quê. O que vocês acham? Vai lá no chat responder. Por que o cobre? Porque ele tem maior potencial de redução. Então, o cobre, ó, vai reduzir. Tá? Vou botar aqui, ó, o cobre reduzido, porque lá naquele espaço eu vou deixar só para a gente botar a resposta. O cobre está reduzindo. Se o cobre vai reduzir, obviamente o zinco vai oxidar. Então, ó, se eu inverter, lembra da semana passada? Ó, se eu inverter, ele está oxidando, certo? Se eu mudei, eu mudo o sinal também, ó. Aqui do zinco é mais 0,76. Ok? Aí eu vou lá no meu espaço e vou fazer o quê, ó? Vou botar lá, ó. Ele quer, ó, oxidação mais o potencial de redução. Ok? Então, eu vou botar lá, ó. Oxidação 0,76 volts e redução 0,34 volts. A unidade é importante, não esqueçam a unidade, tá? Então, meu delta E aqui vai dar 1,1 volts, tá? Primeira resposta que ele quer, ó. Ok? Tá? Aí depois ele quer, ó, a massa em gramas do anodo consumido na deposição, tá? E aí, ó, quem vai depositar? Ele já disse lá, quem vai depositar é a prata. Se a prata vai depositar, a prata vai reduzir. Todo mundo concorda? Ok? Tá? A prata vai reduzir. Então, eu vou lá fazer, ó, a redução da prata. Ok? E quem vai oxidar? Quem está oxidando não é o zinco? Então, o zinco vai continuar oxidando, porque se ele competir, a prata já tem que reduzir, tá? Se competir os dois aqui, a gente já viu que quem vai oxidar entre os dois é o zinco. Então, o zinco vai continuar oxidando. Todo mundo concorda? Dá um joinha aí quem concorda. Beleza? Só que olha para cá, ó. Aqui, ó, eu tenho 2 elétrons. Aqui eu tenho 1. Então, ó, de novo, vou multiplicar todo mundo por 2. Ok? Tá? Achei minha semi-reação aqui, ó. Vou cortar esse com esse.
ok? E quem é a minha equação global? A questão não pediu, eu sei, aqui a gente só está relembrando. Tanto é que a gente não está no espaço de resposta, a gente está no nosso rascunho, ok? Fiz a minha equação global, ok? Mas ele quer isso? Não. Ele quer o quê? A massa do anodo. Quem é o anodo? Eu preciso descobrir quem é o anodo. Se a prata está reduzindo, ela é o cátodo. Todo mundo concorda? Certo? Dá um joinha quem concorda. Isso. E o zinco é o anodo. Certo? Então, eu sei que quem está no anodo, ó, é meu zinco. Ele quer a massa do zinco, tá? E aí ele me deu aqui, ó, a concentração da prata. E ele me deu o volume. O que significa isso daqui? Que em 1 litro eu tenho 0,01 mol. Mas eu tenho 1 litro? Não, eu tenho, ó, 0,5 litros. Então, ó, 0,5 litros, X, né? Então, meu X aqui, 0,005 mol. Beleza? Todo mundo concorda? Mol de quem? Da prata depositada. Isso daqui a gente está falando da prata. Ok? A prata que foi depositada. Certo? Tá? Beleza? Ora, a prata aqui só tem um elétron. Então, se a prata tem um elétron, que a gente fez ali, ó, prata, né? Só tem um elétron. Então, como é que eu vou fazer? Ó, vai ser ó, um elétron é 1 mol aqui, que a gente fez lá em eletrólise, certo? Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Vai ser 0,005 vezes a massa molar da prata, que é quanto? Ó? 108 gramas por mol. Vou lá na minha tabela periódica e vou ver, ó, a prata, 108, ok? Calma aí que eu fiz besteira. Pronto. Ok? Tá? E aí, ó, olha só o que acontece. Fazendo essa conta aqui, eu vou achar, ó, 0,54 gramas de prata. Ok? Foi? Tá? Isso daqui eu posso colocar lá no meu espaço, tá? Eu posso colocar o que lá no meu espaço? Ó, vamos lá botar. Vou botar a prata, né? Indo de. Cadê? Aqui. Prata mais elétrons indo para prata. Posso botar aqui, ó, 1 mol, tá? E posso botar aqui, ó, 0,005 mol vezes 108 gramas. Tranquilo? Tá? Pode, Isabela. Fala, Maria, pergunta. Pode perguntar. Oi, professor, então. Por que você mudou o sinal do 0,76 volts? O que aconteceu? Aqui, no outro, por que eu mudei esse sinal aqui? Isso. Porque aqui ele está reduzindo. Quando ele oxida, eu troco. O meu produto vira reagente, meu reagente vira produto e eu mudo o sinal aqui, ó, desse. Ah, ok. Ok? Foi? Tá bom. Obrigada. Nada. Tranquilo aqui? Tá? Só que o que acontece? Aqui a gente não viu, ó, que 2 mol de prata tá para 1 de zinco, não é isso? Tá? 1 mol de zinco fornece 2 mol de prata. Então, ó, 2 mol de prata está para 1 mol de zinco. Ok? Tá?
O zinco, a tabela periódica é 65,5 gramas por mol, né? E a prata é 108 gramas por mol. Se eu tenho 2 mol, vou multiplicar por 2. Foi? Ele não quer a massa de zinco? Vou chamar de Y. Ele não me deu aqui a massa, a gente não acabou de calcular? 0,54 gramas. Tá? Então, ó, multiplicando aqui, meu Y vai dar, deixa eu dar uma coladinha aqui, que eu já fiz essa conta. Ok? Tá? E aí, ó, ele pede, ó, a massa do anodo, que é o zinco, na deposição. No meu espaço, eu vou botar só isso, tá? E de preferência, vou, ó, marcar, tá? Pode ser assim, tá? Você também não pode dar louca e só jogar lá, né? 1,1 volts e 0,16375, né? Ok? Que a gente pode aproximar para 0,16 gramas, não tem problema. Ficou claro isso? Alguma pergunta? Alguém não entendeu? Pode perguntar, gente. Então, professor, até a parte da pilha ficou claro, mas Aham. depois, na parte da eletrólise, eu não entendi muito bem, não. O que você não entendeu? Vamos lá, a gente volta, sem problema. O que você não entendeu? Fala, Cláudia. Eu acho que eu só não entendi o comando mesmo, que assim, houve a deposição do íon de prata, mas o zinco serviu como anodo na pilha e na eletrólise? Isso, é. Tá? E o nitrato só está ali para confundir. Não, é porque o que acontece foi o que eu falei aqui, ó. Cadê? Aqui. Tá vendo? Se eu quero a massa de prata, se eu quero que a prata seja depositada, eu tenho que estar numa solução com o mesmo metal. Eu preciso de uma solução iônica do mesmo metal. Então, o nitrato de prata serviu como a solução para os elétrons poderem circular, entendeu? Tá? Agora eu entendi de onde surgiu esse nitrato de prata. Foi? Tá? Fala, Mariana, tem que gravar a ordem para saber quem vai sofrer eletrólise? Não é difícil. Você vai pensar assim, ó, família 1A, família 2A e alumínio, tá? Eles perdem para quem? Para o H+, que vai perder para quem? Para os outros cátions. Só isso. E os ânions? Eu vou pensar, os ânions oxigenados e com flúor. Vão perder para quem? Para o OH. E o OH perde para quem? Para os demais, para os outros. Entendeu? É só você fazer uma lógica na tua cabeça. Fez sentido para você isso? Sim, Mariana? Não, talvez, de repente, quem sabe. Isso, coloca um post-it na porta do armário, que aí você abre e lembra. Tá? Cláudio, ficou claro? Você quer que eu faça de novo? Eu posso abrir um novo slide e fazer de novo essa parte da eletrólise, sem problema. Não, ficou mais claro sim, professor. Obrigado. Nada. Virgínia, posso sim. Vamos lá, olha só. A ordem é a seguinte, ó. Vou te mostrar aqui, ó. O que acontece? Olha só. Ó, cátions alcalino, família 1A. Então, vai ser assim, ó, família 1A, tá? Família 2A e o alumínio. Eles perdem para quem? Para o H+. Que vai perder para quem? Para os demais. Certo? Então, ó, essa é a ordem. Ok? Ficou claro? E os ânions? Os ânions, ó, oxigenados. Todo mundo que tiver oxigênio, ó. E o flúor. Perdem para quem?
para o OH. E os outros, os não oxigenados. Foi? Ficou claro agora, Virgínia? Beleza? Tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Podemos ir para a próxima? A próxima é mais tranquila. Vamos dar uma relaxada agora, tá? Que, ó, a próxima é pilha. Pilha é sempre mais tranquilo, ok? Tá? Thaís, por que você botou uma de pilha? Para a gente poder relembrar e porque na hora da prova a gente precisa identificar quando é pilha, quando é eletrólise, quando eu vou fazer cada coisa. Foi? Tá? Posso ir para essa? Vocês querem que volte mais alguma coisa? A gente pode avançar? Como é que tá? Foi? Tá, vamos lá. Os preços dos metais para reciclagem variam em função da resistência de cada um à corrosão, tá? Lembrando, ó, corrosão é o quê, ó? Oxidação. Quanto menor a tendência do metal à oxidação, ele já diz, né? Maior será o preço. Na tabela estão apresentadas duas características eletroquímicas e o preço médio de compra de dois metais no mercado de reciclagem. Então, olha só, eu tenho um mercado de reciclagem, certo? E perceba, olha que o ferro é muito mais barato do que o cobre. Por que o cobre é mais caro? Porque o cobre, ele é resistente à corrosão, à oxidação. Por quê? Porque ele tem um alto potencial de redução, então ele reduz, certo? Tá? Com o objetivo de construir uma pilha, então olha aqui, ó, ele quer pilha, tá? Que consuma um metal de menor custo. Quem é o metal de menor custo? O laboratório dispõe desses metais e de soluções aquosas de seus respectivos sulfatos, né? Por quê? De novo, se eu vou depositar alguém, eu tenho que ter uma solução desse metal, ok? Tá? Além de demais materiais necessários. Apresente a reação global da pilha. Ele só quer a reação global da pilha. Então, eu vou abrir um slide aqui só para a gente colocar a nossa resposta. Vamos voltar lá, tá? Então, quem é a pilha? Aqui, ó, ele me dá, ó, tem que prestar atenção nisso daqui. Ele está me dando redução, ok? Então, ó, eu tenho a redução, tanto do cobre, tanto do ferro. Mas quem reduz? Quem tem o maior potencial. Então, nesse caso, ó, quem vai reduzir é o ferro. É o cobre, perdão. Falei uma coisa, pensei outra. Então, quem reduz é o cobre. Então, eu vou lá no meu espaço e vou colocar quem, ó? Cobre mais 2 elétrons, dando cobre 0, tá? E quem oxida? Quem oxida tem que ser o ferro. Ele não está reduzindo? Como é que eu transformo alguém que está reduzindo e oxidando? Eu inverto. Então, eu vou botar, ó, Fe antes da setinha. E depois da minha setinha, eu vou botar, ó, Fe mais 2 elétrons. Ok? Tá? Tranquilo isso? E vou botar os potenciais, ó, mais 0,74. E aqui, como eu transformei, ó, quem tinha perguntado, acho que foi a Mariana, aqui não é menos? É menos para redução. Para oxidação, ele vai ser mais. Mais 0,44 volts. Ok? Então, aqui, ó, 0,44 volts. Tá? Ele não quer a reação global, ó,
Vou cortar, cortar. Quem é a reação global, ó? Botei minha reação global, ok? E determine a diferença de potencial em volts. Então, eu só vou botar lá, ó, ΔE é quem? Redução mais oxidação. Fazendo essa continha aqui, ó. Acabou. Essa é a minha resposta. Fui lá no meu espacinho e botei. Ok? Tá? Tá? Sim, na aula passada, Maria, eu disponibilizei, não foi? Eu salvo e mando. Se eu não salvei da aula passada, que eu não me lembro, manda uma mensagem que aí eu salvo. Eu mando, porque tá salvo. Tá? Eu sempre, quando eu fecho, o programa pergunta se eu quero salvar. Tá? Nada. Mariana, você quer que eu volte lá na eletrólise? Sem problema, não precisa pedir desculpa. Tá? Vamos lá. Aqui, eu vou voltar lá. Eu vou abrir um novo slide e vou voltar lá, tranquilo? Aqui, alguma pergunta? Não, né? Tá? Tranquilo, certo? Vou voltar lá que a Mariana pediu. Vou abrir um slide aqui. Manter, para não perder todas as anotações, né? Vamos lá, olha só. O que acontece aqui? Ó, a gente vai, ó, facilidade de descarga. Então, ó, todo mundo da família 1A, 2A e o alumínio, tá? Eles têm menos facilidade do que o H+, tá? A gente diz que ele vai perder para o H+, ok? Tá? Que vai perder para quem? Para os demais cátions, ok? Certo? Tá? A facilidade de descarga, ó, vai ser, ó, para cá, tá? Ok? Então, se eu tiver entre o H+ e, por exemplo, alguém da família 1A, o H+ ganha. Se eu tiver, por exemplo, cobre, o cobre ganha em relação ao H+. Foi, Mariana, essa parte? Tá? E os ânions? Os ânions é assim, ó, os ânions oxigenados e o flúor, eles perdem para o OH-. O OH- vai ganhar deles, certo? Tá? Quem ganha que eu tô falando é quem vai estar no meu anodo e no meu catodo, tá? É quem vai descarregar, tá? Foi? Tá? E aqui são os não oxigenados. Tranquilo? Certo? Ficou claro agora? Tá? Esses daqui, ó, são para os meus cátions. E esses são para os meus ânions. Ok? Tá? Ficou claro agora? Nada. Vamos fazer a última questão? Dá tempo da gente fazer a última? Como a gente começou um pouquinho mais tarde, dá para a gente fazer a última, não dá? Vocês topam? Então vamos lá.
Mais alguma pergunta? Foi? Vamos lá. Uma questão da UERJ lá de 2014. A eletrólise da ureia, substância encontrada na urina, está sendo proposta como forma de obtenção de hidrogênio. Então, ó, eletrólise da ureia, eu vou obter quem, ó? Hidrogênio, tá? Gás que pode ser utilizado como combustível. Observe as semi-reações da célula eletrolítica CONH2N2, tá? E sua concentração na urina é 20 gramas por litro, ok? Um ônibus movido a hidrogênio percorre 1 quilômetro a cada 100 gramas desse combustível. Quem é o combustível? H2, ok? Tá? Deixa eu só descer aqui. Isso, pronto. No chat, para poder ver vocês. Ok? Aí ele pede, apresente a reação global da eletrólise da ureia. Ele já me deu tudo, ele já me deu quem é o anodo, quem é o cátodo, eu não preciso me preocupar com nada. Eu só preciso formar a equação, a reação global, certo? Então, olha só, quem eu vou cortar aqui, ó? Vou cortar esse com esse. Cortei, tá? Vou cortar, ó, esse com esse daqui, ó. Foi, tá? Preste atenção aqui, ó. Eu tenho 6 águas de um lado e 5 do outro. Então, eu vou cortar e vou ficar com uma água. Certo? E aí, quem sobra? Vamos lá. Quem vai sobrar, ó? A ureia, CONH2, ok? Mais uma água aqui, mais, ó, N2, gás nitrogênio, gás hidrogênio e dióxido de carbono, que também é um gás, CO2. Ok? Tá? Então, a equação, a reação global é essa daqui, tá? Tranquilo? Vou lá no meu espaço e vou botar isso tudo lá. Inclusive a reação anódica e a reação catódica, tá? Então, ó, CONH2, como é que eu esbarrei? Mais 6OH-, dando N2 mais 5 água, mais CO2, mais 6 elétron. Isso é o meu anodo. E o catodo, 6 águas, mais 6 elétrons, dando 3H2 mais 6OH-, tá? E aí, ó, corto, 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 corto. E aí, quem ficou? Concordam? Foi? É só isso que ele queria. Certo? Tranquilo? Tá? E aí, a gente vai voltar lá. Beleza, a parte de eletrólise é essa, tá? Em seguida, calcule a distância em quilômetros percorrida por ônibus, utilizando o combustível gerado na eletrólise de 10 mil litros de urina. Ok? Olha só, ele me deu aqui a concentração. O que isso daqui quer dizer? Que em 1 litro eu tenho 20 gramas. Todo mundo concorda? Tá? Então, eu vou lá no meu espaço e vou botar, ó, 1 litro
eu tenho 20 gramas, 10 mil litros, que foi o que ele botou, eu tenho X. Tá? Resolvendo aqui, eu acho que X é 200 mil gramas. Ok? É isso que ele quer? Não, ele não quer a massa, ele quer a distância. Certo? Tranquilo? Só que isso que a gente achou é de quem, ó? É da, ó, ureia. Ele quer o combustível. Então, eu vou fazer quem, ó? Quem eu tenho que relacionar? Olha aqui, ó. A ureia com quem? Com o combustível, H2. Certo? Então, quem eu tenho que relacionar, ó, é a ureia com 3H2. Vou ter que ir lá na minha tabela periódica e vou calcular a massa molar. Hidrogênio, a massa molar é 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 gramas, né, por mol. Ok? Tá? E da ureia? Ó, carbono é 12, oxigênio é 16, nitrogênio é 12, né? Só que eu tenho 2 nitrogênio, nitrogênio é 14, desculpa, eu tenho 2, dá 28. 28 com 4, 32, certo? 32 com 16, 48, com 12, 60. 60 gramas por mol. Ok? E eu não tenho 20 mil gramas, então, ó, 20 mil gramas desse, 200 mil, perdão, vai ser meu Y. Fiz a minha outra regra de 3. Vou achar que meu Y é quanto, ó? 20 mil gramas. Ok? E aí eu volto de novo aqui, ó. Ele não me diz que 1 quilômetro com 100 gramas? Então, ó, 1 quilômetro com 100 gramas, 20 mil gramas, vou chamar de Z. Meu Z vai ser quanto? Ó, corto, 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 corto. 200 quilômetros. Foi? Então, ó, as respostas são essas duas aqui, ó. Isso daqui, que é a equação global, e a distância que ele percorre, né, em quilômetros. Ah, isso, ele quer em quilômetros, 200 quilômetros. Foi? Alguma pergunta? Tranquilo isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro? Alguma dúvida? Não? Então, gente, obrigada. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Que bom que você gosta, Yasmin. Vou ver com o professor Jael, Andressa, tá? Para a gente seguir o cronograma que ele tinha traçado. Se eu não me engano, é polímero, tá? Eu acho que ele tinha falado alguma coisa de polímero, mas aí eu vou ver se semana que vem sou eu ainda, se ele vai voltar, como é que a gente vai ficar, tá bom? Um beijo para vocês. Beijo, Thaís. Tchau. Tem que parar, Amanda, de gravar. Tá gravando Aí aqui. pode sair que encerra sozinho. Ah, beleza. Tchau. Beijo. Beijo.